Olá, pessoal que está assistindo a nossa aula. Então vamos começar. O tema da nossa aula de hoje, da disciplina de trabalho de conclusão de curso, são as bases de dados. Nós vamos falar hoje especificamente do PubMed. Então, as bases de dados, a gente escolheu essa aula para falar como tema porque eu tenho notado que as bases de dados ela tem sido uma dificuldade para os alunos da disciplina de TCC. Na verdade, as bases de dados elas surgem para facilitar a vida do pesquisador, a vida do aluno, na verdade, a vida de qualquer profissional, especialmente da área de saúde, que queira fazer uso, que queira pesquisar um artigo científico. E, na verdade, a gente se depara com as pessoas tendo dificuldade para utilizar essas bases de dados. Não é para ser dessa forma, é para ser exatamente o contrário. Então, a gente resolveu fazer essa aula aqui forma de vídeo, inclusive, porque você pode ir assistindo e você já pode ir utilizando a internet também para ir fazendo ao mesmo tempo e manuseando essas bases de dados para tirar suas dúvidas, para poder usar essas bases de dados para facilitar a sua vida, facilitar o seu trabalho de conclusão de curso ou a sua monografia, o seu trabalho para entregar como finalização de uma disciplina, ok? Então vamos lá começar. Para construir o seu trabalho de conclusão de curso, ou seja lá qual for o seu trabalho de conclusão de mestrado, de doutorado, você precisa ter um embasamento teórico bastante legal, seja para entender do assunto que você está trabalhando, ou seja para construir o seu referencial teórico, que vai ser aquele embasamento, aquele suporte, aquele alicerce do trabalho. E você vai buscar esse alicerce na literatura pré-existente. E se você não tiver esse bom embasamento, se você não construir alicerces fortes, o seu trabalho fica pobre. E a gente nota, é fácil para o professor que está avaliando identificar isso. Quando o aluno tem esse alicerce fraco, quando o trabalho tem esse alicerce fraco. Aquela literatura pobre, aquela literatura rasa, construída de maneira pobre. Então, para construir esse alicerce, esse bom alicerce, você precisa de um bom referencial teórico, de bons artigos, de artigos bem embasados, de bons autores, de boas publicações. Você precisa construir essa literatura com uma sequência lógica de organização. E isso você consegue exatamente lendo e se baseando nesses artigos de uma boa literatura. Para isso, você precisa fazer uma boa busca desses artigos em bases de dados de confiança, ok? E como é que se faz essa busca? Você tem que organizar essa busca, você tem que saber a metodologia para fazer essa busca, porque não é só simplesmente, eu vou fazer uma busca hoje e a partir dessa primeira busca, pronto. Eu não preciso nunca mais buscar. Com essa primeira busca, eu já consigo construir todo o meu trabalho de conclusão de curso, a minha monografia. Não é bem assim. Quem faz pesquisa, quem escreve literatura científica sabe que você precisa fazer várias buscas. A partir da primeira, você consegue material para fazer a segunda e daí por diante. Então, cada um tem a sua metodologia de busca e você pega uma dica aqui, outra ali, mas antes de mais nada você precisa conhecer as ferramentas de busca, essas bases de dados. Então, imagine você, quando você olha para essa imagem, se você está hoje no ano de 2016 com um computador na sua frente, um notebook bem moderno, uma internet bem rápida, e tá aí com preguiça de começar a fazer a sua busca de artigos, dizendo, como a minha vida é difícil. Então imagina você a vida de um professor seu que tem por volta dos seus 50 anos de idade, quando ele fez a monografia de conclusão de curso dele, de graduação, ou a dissertação de mestrado. Muito provavelmente, óbvio, ele não tinha um computador, sequer um notebook, internet, então nem pensar em casa. Será que a sua vida é difícil? Eu acho que difícil era a dele, certo? Provavelmente ele estaria numa situação parecida com a desse casal aí na imagem do lado esquerdo ou a dessa estudante na imagem do centro superior. Na verdade, por quê? Porque as buscas, pessoal, naquele tempo elas eram todas manuais. Há 2, 3 décadas atrás, as buscas eram manuais nas bibliotecas. Então,
buscando um pouco no histórico dessas bases de dados, e no ano de 1879 surge o Index Médicos. O Index Médicos, pessoal, nada mais era do que um índice, certo? Vocês estão vendo aqui na imagem que surge, o índice médico, ou Index Médicos. Aqui a gente tem nos anos aí de 1800 e alguma coisa, 1894. Então, o Index Médicos surge como um índice de literatura científica, que foi organizado por um pesquisador para organizar nesses livros imensos aqui todas as revistas que eram indexadas a esse nome, Index Médicos, e organizá-las e cadastrá-las para que elas ficassem todas compiladas nesses volumes. Então você não precisava, quando você quisesse buscar, ler revista por revista ou procurar de revista por revista. Você procurava pelo Index Médicos e elas sim estariam todas organizadas por volume, por número, por ordem alfabética, e aí sim ficaria bem mais fácil do que você comprar todas aquelas revistas ou assinar todos aqueles periódicos científicos. Então, a partir daqui a gente já tinha um pouco de organização, certo? Facilitava um pouco mais a literatura científica a partir de 1879. Óbvio, você só poderia conhecer o trabalho de um cientista, digamos, você estando na América, você só poderia conhecer um trabalho de um cientista que publicava na Europa se você lesse aquele trabalho numa publicação que você assinasse e se você tivesse aquele periódico. Ou se você comprasse aquele periódico, assinasse, ou se você tivesse o Index Médicos na sua universidade, na sua casa, porque eram compêndios caros. Esses volumes eram bem caros. Normalmente as grandes universidades é que assinavam, é que tinham esses volumes em seu poder. Nos anos de 1960, 70, da mesma forma, continuava-se a ter essa literatura com busca manual nas universidades, nas faculdades. Essa literatura, a busca era feita através dos periódicos. Essa busca era feita manualmente nas bibliotecas, você tinha os seus termos do seu trabalho, digamos, eu estou procurando sobre câncer de boca. Então eu ia na biblioteca, ia nos grandes livros, nos grandes nomes, começava pelos livros, procurava sobre câncer de boca, cada livro que me interessava eu tirava, fazia a fotocópia, que na época era xerox, fotocópia, fazia a cópia daquilo que me interessava, voltava o livro para a estante, depois começava pelos periódicos, cada revista eu ia tirando da estante e fazia a cópia. Por volta dos anos 80, 90, eu já tenho o surgimento do computador, que é uma ferramenta que facilita muito, porque eu começo a poder fazer uma busca que não é mais manual, mas dentro da minha própria biblioteca, certo? Então eu posso procurar através de palavras-chave dentro da minha própria biblioteca, escolher algumas palavras. Então, de repente, eu quero procurar sobre câncer de boca aqui dentro da minha biblioteca. Quais revistas falam sobre patologia bucal dentro da minha biblioteca? E aí esse computador poderia facilitar a sua vida ali dentro da sua biblioteca. Mas como o seu computador vai comunicar essa sua biblioteca que fica numa determinada cidade com uma biblioteca que fica lá na Europa, lá no outro continente? Essa facilidade, pessoal, só surge a partir dos anos 2000, mais ou menos, dependendo de onde você morasse, se fosse nos Estados Unidos ou no interior de uma cidade menor. Então, a partir daqui, a gente sabe que surge a maravilha da internet, que comunicou o mundo inteiro, que permitiu esse fenômeno. Então, todas as bibliotecas do mundo puderam se comunicar e a forma de agrupar os artigos científicos que era feito como o Index Médicos fazia,
ela, na verdade, ela foi modernizada. As bases de dados, da forma como nós conhecemos hoje, nada mais são do que o index médicos. Só que elas se agrupam de uma maneira bem mais moderna. As bases de dados que nós temos hoje, todas essas imagens que vocês estão vendo aqui, essas logomarcas, são bases de dados, maiores ou menores. Então, cada uma delas que vocês estão vendo são como um volume desse de index médicos. E uma base de dados maior, que dentro de uma base de dados maior dessa, nós temos várias bases de dados menores. É como uma grande estante dessas. Dentro de uma grande estante, o que é que nós temos? Vários volumes de periódicos, contendo periódicos menores. Então, é exatamente isso. Hoje em dia, nós temos grandes bases de dados que contêm bases de dados menores. E dentro dessas bases de dados menores, nós temos diversos periódicos. E é nesse contexto que eu começo falando para vocês do PubMed. O PubMed, gente, é considerado dentro desse sistema a mais importante base de dados, certo? De pesquisa de informação das ciências da saúde. E ela é da National Library of Medicine dos Estados Unidos. Ela inclui cerca de 21 milhões de citação de artigos de periódicos, certo? A maior base de dados contida na PubMed é a Medline. E só a Medline indexa cerca de 5.000 revistas publicadas nos Estados Unidos e em mais de 80 outros países, chamando a atenção para o fato de que tudo isso em literatura inglesa, ou seja, em inglês, certo? Então, agora eu vou chamar aqui para o site do PubMed, tá? Para a gente fazer isso na prática. Então, o PubMed, pessoal, a página do PubMed é essa aqui. Então, para acessar a página do PubMed, o endereço é esse aqui, www.ncbi.nlm.nih.gov. Comprido, né? Então, se você quiser achar mais fácil, você pode ir direto no Google e digitar aqui PubMed. Quando você der Enter, é o primeiro endereço que vai aparecer aqui. Aparece o mesmo endereço que eu falei para vocês, vocês podem clicar, daí já direciona direto para a página do PubMed, certo? Esse é o endereço certinho. Se você tiver logado numa conta Google, ela já vai aparecer aqui também, certo? Que é o caso. Aqui nessa janelinha branca, pessoal, é onde você vai digitar as suas palavras-chave, que são aquelas palavras principais, aquelas palavras de onde você tira o sentido principal do teu tema, que podem estar contidas no título, tá? Da tua pesquisa. Então, digamos, claro, em inglês, tá, pessoal? Não adianta digitar em português, porque vocês não vão conseguir nada. Então, vamos lá. Suponhamos que eu esteja pesquisando sobre câncer de boca. Então, eu vou digitar oral cancer. Percebo que enquanto eu digito, ele já vai sugerindo algumas outras combinações de palavras-chave. Então, oral cancer ele já vai sugerindo review, tobacco oral cancer, certo? Mas eu quero oral cancer, HPV. Então, câncer de boca com HPV. E ele sugere review, tá? Mas eu não quero, eu quero só isso mesmo. Dou um enter ou aperto search, certo? Então, ele está me mostrando aqui que eu tenho 1.803 itens de resultado. É muita coisa. Por quê? Porque eu coloquei 3 palavras-chave e elas não são tão específicas assim. Porque para câncer de boca e HPV hoje em dia a gente tem diversas coisas, tá? Muita coisa mesmo. Então, eu posso refinar um pouco mais meu resultado. Como que eu posso refinar um pouco mais meu resultado? Eu posso fazer isso acrescentando mais uma palavra-chave, tá? É uma das formas. E eu tô buscando isso, pessoal, se vocês olharem, eu tô buscando isso no... Aqui, ó.
no summary. Eu posso buscar isso no abstract, certo? Aí ele já vai procurar em todo o abstract. Mas não, vamos deixar apenas aqui, summary. Deixe clicado apenas no summary, porque fica um pouco mais específico, certo? Então eu vou acrescentar mais uma palavra-chave. Então, oral cancer, HPV, e eu vou colocar molecular, porque eu quero procurar aspectos moleculares, certo? Desse câncer oral relacionado ao HPV. Daí sim eu vou começar a refinar com filtros. Agora eu tenho só 316 resultados, quando eu coloquei oral cancer, HPV molecular. Certo? Então diminuí demais de 1800 para 316. Estão vendo? Só colocando mais uma palavra-chave. É uma das maneiras. Então vamos dar uma olhada nesses resultados aqui antes de colocar os filtros, como eu disse. O primeiro, eu tenho aqui um fator molecular, FGFR1. Vamos no segundo. Digamos que eu quero ler o resumo desse primeiro aqui para saber se ele me interessa. Só pelo título não deu para eu saber. Eu clico em cima do título e aqui sim eu consigo ver as informações. Aqui eu vejo qual é o periódico, esse que está sublinhado. É um artigo de março de 2016, extremamente recente. Aqui eu tenho o título, os autores e aqui o abstract, o resumo. Certo? Com tudo, com a proposta, com a metodologia, com os resultados. Muito bem. Então eu aperto aqui para voltar e digamos que esse artigo me interessou, certo? Esse artigo, ele não está disponível para eu fazer o download dele gratuitamente. Como eu sei? Porque o artigo que está disponível para fazer o download gratuitamente, ele aparece escrito Free Full Text, ok? Ou seja, texto completo, gratuito, como está aparecendo neste aqui embaixo. Vocês conseguem observar aqui. Free PCM Article, por exemplo. Certo? Aqui está o nosso artigo. Então, vamos ver se ele me interessa. Vou clicar. Vai abrir. É da PLOS ONE, certo? É um periódico excelente. Também de 2016, maravilha. Então, vamos lá. Câncer cervical. Vamos olhar. Digamos que é um artigo que me interessou. Legal. Como eu faço para fazer o download desse artigo? Às vezes, quando eu passo o cursor aqui em cima, já abre a mãozinha. Se abrir a mãozinha, eu já posso clicar aqui que ele direciona para o download, mas às vezes não aparece nada. Se não aparecer nada, você vem em uma desses quadradinhos coloridos aqui. Funciona da mesma forma, certo? Então, vou clicar aqui em PCM Full Text Free e abrir uma nova janelinha. Por aí eu já vou fazer o PDF desse artigo. Aqui nas opções aparece PDF. Estão vendo aqui, PDF. Cliquei e já vai aparecer o artigo em PDF que você salva aqui e manda direto, certo? Essa é uma forma de salvar. Então vamos voltar lá no artigo. Aqui eu volto para minha busca. Então todos os artigos onde você tiver escrito Free PCM Article, Free Article ou Free Full Text, eles são gratuitos, ok? Você já vai direto para o download, onde eu estou mostrando. E aqui você vai olhando todos eles até o final. Next, aqui embaixo, vai para a próxima página de resultados, até você terminar os 316. Mas, por exemplo, eu estou com pressa nesse dia e eu quero ler apenas os que são gratuitos. Aí sim entra a hora dos filtros. Do lado esquerdo da tela, nós temos os filtros. Um filtro é tipo de artigos, se eles são clinical trials, se eles são artigos de revisão. Então, tipo de artigos você vê aqui. Ou seja, se eles são artigos de casos clínicos, artigos de revisão. Todos os tipos de artigos você pode selecionar aqui. Disponibilidade do texto.
Então, se eu tenho o texto inteiro completo gratuito, se eu tenho só o abstract, por exemplo, se eu tiver com pressa, eu posso clicar para aparecer apenas os artigos, ó, vou clicar aqui em cima, que são gratuitos completo. Então tá aqui, ó, cliquei, aqui tá aparecendo que eu tenho um filtro ativado, e aí, ó, vão aparecer aqui, tá vendo, ó, só os artigos que são gratuitos. Pronto, eu já saio baixando logo todos os que me interessarem, que são gratuitos, ok? Não esqueçam de desativar ao final da busca os filtros que forem adicionados. Publicações, datas das publicações. Eu quero apenas artigos dos últimos 5 anos ou dos últimos 10 anos que foram feitos em humanos. Você pode ativar 2, 3 filtros ao mesmo tempo, certo? Para você fechar cada vez mais a sua busca. Artigos apenas em humanos, nos últimos 5 anos, texto gratuito e clinical trials, pesquisas clínicas, ok? Então, essa é uma boa forma de você ir cada vez mais especificando a sua busca, acrescentando palavras-chave, mais palavras-chave e filtrando. Do contrário, se você colocar muitas palavras-chave e não aparecer nenhum resultado, você pode ir diminuindo a quantidade de palavras-chave e a quantidade de filtros. Agora, por exemplo, eu vou dar o exemplo de você precisar muito desses artigos que não estão gratuitos. Esse primeiro, por exemplo, digamos que ele te interessou, eu vou lá e seleciono aqui, ó, no quadradinho. Esse segundo também, digamos que ele me interessou. Esse terceiro. E todos eles não estão disponíveis aqui para você fazer o download. Mas digamos que você pode ir em outra base de dados que não o PubMed. Porque o PubMed não é a única base de dados. Então, eu selecionei aqui uns 5 ou 6 artigos, tá? Aqui, selecionei, ó, 8, 7, 6, 4, 3, 2 e 1. Tá tudo selecionadinho aqui do lado esquerdo, ok? E eu quero anotar as referências desses artigos para levar em outra base de dados, certo? Em outra universidade, em outra base de dados. De repente eu tenho algum amigo que estuda em uma universidade que tem uma base de dados completa, daquelas que tem nas universidades federais. E aí eu não vou fazer como antigamente, pegar uma caneta e um papel e continuar anotando, certo? Isso dá trabalho. Também não vou ficar fazendo print screen da tela, porque aquilo não tem como você salvar em forma de texto. Não se preocupe, o PubMed resolve isso para você. Já selecionei aqui, certo? Cliquei, venho na parte superior, clico em Send to, repetindo, ó, tá aqui o Send to na parte superior, Send to, que quer dizer enviar para. Aqui existe arquivo, file. Você também pode mandar por e-mail. De repente você já manda por e-mail para o seu amigo. Mas é bom ficar com uma cópia. Então põe file, que quer dizer arquivo. E aí você pode mandar só o texto principal, que é a referência mesmo, certo? Até o nome dos autores e a referência do ano, tudinho. Ou você pode mandar o resumo todo. Eu prefiro mandar só o summary. E bota create file, criar arquivo. Quando você manda criar o arquivo, esse arquivo já vai ser criado imediatamente. E olha que mágica legal. De número 1 até o número 7, todas as referências que você selecionou já ficam os nomes dos autores, o nome do artigo e toda a referência prontinha e organizada, sem a menor necessidade de você ficar anotando aquilo, só no ponto de você chegar lá na outra base de dados, copiar e colar. Facinho, certo? Então, voltando para cá, existe uma coisa que o PubMed ou qualquer outra base de dados que você pode usar que chama-se operador booleano. Os operadores booleanos, em inglês aqui no caso, porque o PubMed aceita apenas em inglês, eles são principalmente o and, or e not. And, na tradução, e, né? O e. Então, quando eu tenho, por exemplo, palavras-chave, se você quiser buscar
entre as palavras-chave, e se você colocar entre elas o operador and, você está usando a intersecção entre essas palavras-chave. Por exemplo, eu coloco gengivite and periodontite, né? Gengivites and periodontites. Gengivites and periodontites. Ele vai buscar para mim todos os artigos que tiverem no seu título ou no seu summary, gengivites e periodontites ao mesmo tempo. Aqui, ó, a intersecção. Ele não vai buscar artigos que tiverem somente o nome gengivites ou somente o termo periodontites. Ele só busca os que tiverem os dois ao mesmo tempo. Se eu colocar and entre os dois termos. Mas se eu colocar o termo or entre as duas palavras-chave, ele busca tudo. Ou seja, ele busca os artigos que tiverem só gengivites, só periodontites e os dois ao mesmo tempo. Esse é o or, que quer dizer ou gengivites ou periodontites. Certo? O not serve para você descartar um conjunto. Por exemplo, duas palavras que elas são usadas como sinônimos. E você quer descartar uma delas, porque você não quer. Por exemplo, duas palavras que são usadas como sinônimos, certo? Duas técnicas. Uma técnica tem um nome mais científico e tem outro nome que também é usado como sinônimo, mas você não quer utilizar, certo? Por exemplo, gengivectomia, osteotomia e aumento de coroa. Mas você não quer o termo aumento de coroa. Você vai botar gengivectomia and osteotomia, ou seja, que tem os dois ao mesmo tempo, not aumento de coroa. Porque você não quer que venha nenhum artigo com o termo aumento de coroa. Você só quer os que contenham gengivectomia and osteotomia. Não aumento de coroa. Você já exclui rapidamente os que vieram aumento de coroa para não perder tempo, certo? Então, os operadores booleanos, eles também te ajudam bastante, ok? Mas vocês viram que eu fiz lá sem os operadores booleanos, eu fiz de uma forma mais básica, porque era a primeira vez que eu estava apresentando, e também funcionou. Isso aqui já é para agilizar quando você já pegou mais a prática, ok? E se você já começar utilizando, você já pega a prática fazendo da maneira correta. Uma dica que normalmente não tem em livro, mas é uma dica minha, pessoal, e eu dou sempre para os alunos, é uma forma como eu organizo os meus artigos no meu computador. Vocês estão vendo aqui um print da página do meu computador, da forma como eu coloco organizadinho meus artigos. Quando você baixa um artigo em PDF do seu computador, ele não vem com esses nomes bonitinhos salvos assim não, ó. Ele vem com um nome com várias letras e números imenso, o título do artigo. E na hora que você baixa, a dica que eu dou é abra o artigo científico, veja o nome dos autores e já pegue o nome do primeiro autor e o ano desse artigo. Por exemplo, o nome do primeiro autor desse primeiro artigo aqui é Broadback e o ano é de 2009. Então já está aqui, Broadback, 2009. Da mesma forma que esse aqui é Fanourakis, 2010. Flores Moreno, 2008. Por que eu vou colocando assim? Porque à medida que você for começando a escrever seu TCC, pessoal, qualquer parágrafo que você for tirar daqui, a referência que você vai pôr lá no seu texto é Broadback, 2009. E aí, como é que você vai achar depois o artigo aqui dentro dessa pasta, que se chama artigos? Aí, se você colocar assim, alguns alunos meus orientados, a gente até sorri bastante, ele coloca assim, artigo bom, é o título daqui. Aí depois, artigo 10. Depois, artigo do sucesso. Massa, legal, em inglês.
com certeza você não vai referenciar dessa forma lá dentro da sua monografia, certo? Então não organizem dessa forma porque não funciona. Já organiza assim bonitinho, ó. Isso vai... vocês vão acumular muito tempo se vocês não organizarem assim. E a intenção aqui é que vocês economizem esse tempo. Tudo bem? Então, pessoal, eu acho que aqui vocês já têm bastante material para pesquisarem aí nesse PubMed, certo? Comecem utilizando as palavras-chave, vão anotando quais são as organizações de palavra-chave que vocês usarem. Então, se a primeira organização que eu usei foi oral, cancer, HPV, molecular, anota isso. Pronto, eu já baixei todos os artigos que eu queria com essas 4 palavras. Anota ali no caderninho, anota aqui no Word. Essas 4 eu já usei. Muda agora, muda uma palavra, tira molecular e coloca immunohistochemistry. Pronto, mudei. Agora com essa outra arrumação de palavras, eu também já baixei todos. Por quê? Porque senão você fica batendo na mesma tecla, buscando a mesma coisa e acaba se confundindo todo. Então, monografia, gente, eu sempre falo para os meus alunos, não é bicho de 7 cabeças. Monografia é um trabalho, como o próprio nome diz, que dá trabalho, certo? Não é impossível de fazer, ele só é trabalhoso. Então você precisa de organização. Tudo que você for fazendo, você tem que ir anotando, você tem que ir sistematizando. Mas dá para fazer, só precisa de organização e um pouquinho de paciência, ok? Então, boa sorte nas buscas de vocês. Se organizar esse primeiro passo, os passos seguintes eles já vão ficando mais fáceis. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Boa sorte para vocês. Beijo, professora Lara.